Fala moçada, beleza? Estou aqui para dar continuidade naquelas nossas sequências de aulas sobre o Estado moderno, o conceito de Estado, o conceito de sociedade civil. Já trabalhamos sobre o conceito de Estado na visão do Durkheim, do Marx, do Weber. Nós trabalhamos sobre a concepção de Estado, sobre a ótica, do Maquiavel, do Hobbes, do Locke, do Rousseau. Nós trabalhamos aí também sobre a questão dos vários princípios relacionados à formação do governo, né? Então, nós tivemos aí uma longa trajetória até agora, muito bem sucedida, por assim dizer, sobre o conceito de Estado. E vamos tentar encerrar essa primeira parte dessa trajetória geral, né, terminando com esse conceito sobre a sociedade civil, a sociedade moderna e o Estado. Então, vamos tentar fechar essa primeira parte nossa para depois continuar falando sobre o Estado, mas aí tendo como face o Brasil, ok? A sociedade e o Estado, pessoal. Afirmar que o Estado possui legitimidade no uso da violência não significa que ele a usa continuamente, tampouco que esse poder coercitivo é sempre aceito pela sociedade em geral. Nós trabalhamos sobre o uso da violência que foi proposto pelo Max Weber como pertinente ao Estado. Só o Estado que pode utilizar essa violência. Mas nem sempre isso acontece, até porque a sociedade nem sempre aceita essa violência de uma maneira pacífica. A reverência da sociedade às ações estatais deriva sempre de certo nível do consenso social acerca das supostas razões pelas quais seria legítimo o poder do Estado. Poxa, a sociedade, por mais incoerente que algumas pessoas possam ser, mas ainda assim ela leva em consideração esse poder legítimo do Estado. Está sendo coerente? Tem que ter um consenso social sobre essa coerência, né? É claro que nem todos os cidadãos acreditam nos motivos de ordem estabelecida pelo governo. Ainda mais nos dias de hoje, em que os meios de comunicação, né, a internet, a televisão, jornais, revistas, acabam colocando as suas opiniões e, de certa forma, até manipulando a opinião do povo. Às vezes expondo, às vezes até sendo tendenciosos, mas acaba mostrando um lado que antes não se via. Então, as pessoas acabam observando se há ou não ética dentro desse poder do governo, dentro do Estado, né? Vamos falar agora sobre os princípios da legitimidade. O cientista político Norberto Bobbio, em seu livro Estado, Governo, Sociedade, para uma teoria geral da política, identifica os principais princípios legitimadores desenvolvidos na história das sociedades humanas. Os principais são a vontade, a natureza, a história, e cada qual deles remetendo a dois princípios de legitimidade. A vontade, que remete a Deus e ao povo, a natureza, que remete à força originária e à ordem racional, e a história, que remete ao passado e o futuro. Então vamos tentar analisar um pouco de cada um desses princípios. Vamos começar com o princípio da vontade. No princípio da vontade nós temos o Estado que é teocrático, ou seja, aquelas sociedades que acreditam que a política é fixada pela vontade divina, pela vontade de Deus ou pela vontade dos deuses. E aí nós temos como exemplo, né, os estados absolutistas na Europa moderna. Eles acreditavam que os governantes eram representantes de Deus na Terra. Hoje, né, na nossa sociedade contemporânea, nós temos alguns estados na região do Oriente Médio, na África, que ainda têm essa convicção. Já o Estado democrático, ele procura justificar o Estado como decorrência da vontade do povo, como decorrência da vontade popular. Existe uma tese que o Estado é a demanda do povo e que, portanto, é exercido direta ou indiretamente pelo povo. Então, o povo é quem realmente tem o poder dentro de um Estado democrático, né? E como exemplo nós temos aí as antigas democracias diretas nas civilizações gregas e as democracias representativas da contemporaneidade.
nos dias de hoje, né? O princípio da natureza, pessoal. Nesse princípio, entende-se uma força originária para justificar as desigualdades sociopolíticas. Essa concepção alega a existência de hierarquias naturais na humanidade. Elas estão divididas entre superiores e inferiores, entre aqueles que possuiriam uma capacidade natural para o comando, e aqui eu coloquei uma imagem, né, do Capitão América, ou seja, aquele que tem uma capacidade natural para poder ser um líder, né, e aqueles que naturalmente estão destinados à obediência, a serem servos, a serem escravos, né? E nesse princípio da natureza nós temos aquilo que seria a força originária e teria a força racional. A força originária é expressa na teoria de Aristóteles, com sua noção de inferioridade natural para as mulheres, para os escravos, né? E a superioridade dos homens livres e que são racionalmente capacitados à cidadania. Já na força racional, né, identifica-se com a ordem natural, ou seja, a organização do Estado deve ser direcionada à execução de leis naturais. E aí entra a teoria do filósofo John Locke, ele que conceitua a sociedade política como a realização civil da lei da natureza e dos direitos naturais essenciais. O John Locke é considerado o grande representante do liberalismo, né? Para ele, o Estado ele serve para quê? Para respeitar o direito do povo. O Estado ele serve apenas para garantir os direitos naturais, como a liberdade, a propriedade, né? Isso que é a base do Estado. E aqui as imagens representando a força originária, né, do homem como sendo o ser que manda, que é racional, dono da razão, e a força racional, que é representado pela cidadania e pelos direitos naturais. O princípio da história seria a tradição do passado ou a remissão do futuro. Reivindica-se a autoridade de um poder estabelecido por sua antiguidade imemorial, ou seja, por consentir em uma forma tradicional de poder que percorre com estabilidade as sucessivas gerações de uma sociedade. É a ideia do conservadorismo, aquela ideia de que sempre foi feito assim, nós vamos mudar porque sempre deu certo, né? Agora, já a remissão do futuro é defendida por movimentos sociopolíticos, aqueles que defendem mudanças parciais, às vezes até radicais na sociedade e no Estado, sob o argumento de que essas transformações realizariam uma etapa histórica mais avançada, mais justa na organização das relações sociais. Entra aqui, pessoal, a questão do direito das minorias, dos negros, das mulheres, os movimentos feministas, a questão da reforma agrária, ou seja, aquele grupo de pessoas que lutam por mudança na sociedade. Deve-se observar que essas diferentes noções de legitimidade muitas vezes mesclam-se nas tentativas históricas de justificação do poder político. A saber, não é incomum que os discursos sociais que explicam a fundamentação do Estado combinem em diversas proporções alguns desses princípios. É bastante comum observarmos grupos políticos, às vezes antagônicos, se baseando nesses princípios que foram colocados aqui. Muitas vezes alguns desses princípios acabam se fundindo, outros acabam se separando muito. Vamos entender rapidamente o que seria a sociedade civil e a relação dela com o Estado. Bom, a sociedade civil consiste num conjunto de relações, de instituições e movimentos sociais que não pertencem diretamente à esfera do Estado. Em termos mais afirmativos, constituem-se pelas articulações e pelos conflitos de natureza econômica, social, política e também cultural. Envolve, assim, a realização de atividades econômicas, as relações entre as classes sociais, as associações de cidadãos, as diversas mobilizações
culturais que caracterizam a complexa totalidade da vida em sociedade. Aí vamos pegar aí o Lions, vamos pegar aí o grupo de escoteiros, vamos pegar os grupos religiosos, os grupos de jovens, as associações, os sindicatos, tudo isso faz parte da sociedade civil. Estão ligados ao Estado? É claro que não estão. Não estão ligados ao Estado. Mas eles induzem a esfera pública, porque cobram do Estado leis que beneficiam determinados grupos sociais, né? No interior da sociedade civil desenvolvem-se diversas entidades, grupos religiosos, aqui estou citando, estou mostrando o grupo ao qual eu pertenço, ao qual por enquanto ainda sou coordenador, olha eu aqui, né? É um grupo religioso, a pastoral familiar, né? Os sindicatos de trabalhadores, essa imagem caracteriza bem, as corporações patronais, organizações culturais e associações construídas em torno de interesses específicos. Então, pessoal, todas essas instituições, todas essas entidades sociais, né, que se organizam com um objetivo em comum, essas instituições acabam exigindo do Estado, através de projetos de lei, através de manifestações, muitas vezes através de greves, né? Isso força o Estado a promover leis que beneficiem determinados grupos. Bom, para a gente concluir, pessoal, a sociedade civil e o Estado são dimensões distintas da civilização, porém profundamente interligadas e que se influenciam reciprocamente. As pressões e as reivindicações produzidas pela sociedade civil frequentemente interferem nos conteúdos das políticas governamentais e também nos aspectos institucionais do Estado. Assim como as deliberações da esfera estatal condicionam decisivamente a dinâmica da sociedade civil. Pessoal, nós, no decorrer dessa aula, no decorrer desse módulo, trabalhamos com vários conceitos, o conceito de Estado, o conceito de governo, como que a política é manipulada. Nós vimos a importância da população na esfera política, a importância da população junto ao Estado, e terminamos agora, falando sobre a sociedade civil e a sua importância junto ao Estado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Essa aula ainda vai continuar, né? Nós ainda temos que falar sobre o Estado brasileiro, sobre a política no Brasil, sobre os direitos constitucionais no Brasil. Então essa aula ainda vai se estender por mais algum período. Mas por esse bimestre nós vamos encerrando por aqui. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima. Valeu!